Nós vamos falar sobre acupuntura no idoso. Quando a gente fala em idoso, né, a gente fala de essência, né, a gente fala aí do meridiano do rim, da essência, né, essência, raiz, né, da vida, o que pré-celestial é o que se baseia aí o rim, né, e isso vai sofrendo desgaste aí com o tempo, com a idade, com o idoso, aparecendo várias patologias aí. Não vamos falar de todas. A nossa essência aí, né, que a gente vai perdendo com a idade, ela vem, a gente herda dos nossos pais, né? É o que a gente herda tanto do pai quanto da mãe, é toda aquela essência. Hoje em dia a gente sabe que é o DNA, né, que ele é muito importante aí pra gente, né? Se vê na história dos nossos filhos e nossos netos, vai passando, a gente até se vê ali, é muito legal isso. Mas apesar, né, do rim ele ser um meridiano, né, um órgão yin, mas como todo órgão yin, apresenta um aspecto yin, também apresenta um aspecto yang, né? Sempre tem os dois aspectos em todos os meridianos. Eles acaba tendo um diferencial aí entre eles, mas sempre tem os dois sistemas, né? Então nós vamos falar do yin do rim, que é mais a essência mesmo, né? E também do yang, o yang do rim. Tá? Nós vamos falar dos dois, que sempre quando você tem um desgaste de um, também tem um desgaste do outro. Acho que não dá para falar de um sem falar do outro também. O yin do rim, né, ele tem aí o rim, ele tem essa característica de ser associado com todos os outros também meridianos do sistema yin, do yin, né? Então, o yin do rim, ele está muito associado ao fígado, ao coração e também ao pulmão. O yang do rim, ele também está associado ao coração, também está associado ao pulmão, mas também não está ao fígado, mas está associado ao baço. O que a gente chama o rim, né, o yin do rim, o shen, né, em si, ele é o essencial, né, ele é mais substancial, né, ele é mais, como todo yin, né, é aquele que a gente consegue pegar, é o mais sólido. Tem uma analogia, né, que se faz, que o yin do rim, que fosse com uma lamparina, né? O yin do rim, ele seria ali o querosene, né, o óleo, e o yang do rim seria a chama, né? Então, o yang também acaba um queimando o outro também. Basicamente, a gente vai perdendo a essência, né? Quando a gente fala do idoso, não tem como fugir que a gente vai falar da essência. Para falar da nossa essência, né, que é a perda da essência que o idoso vai fazendo, a gente tem que falar do rim, né, principalmente do yin do rim, onde nós estamos lá, a nossa essência, onde nós herdamos dos nossos pais. Né, tanto o pai quanto da mãe, nós herdamos aí, hoje em dia a gente sabe que é o DNA, que a gente recebe essa marcação, né, que recebeu dos nossos pais, e vamos passar essa marcação para os nossos filhos, para os nossos netos. O yin do rim, ele é essencial aí para o nosso nascimento, crescimento, a nossa reprodução, e o yang, ele é mais para a nossa força motriz, né? Está ali nos nossos músculos, a musculatura, a parte voltada assim, né? Bem, temos aí tanto o yin quanto o yang do rim, que são fundamentais. Como eu falei antes,
né? Você não pode falar de um sem falar do outro, porque ele nunca está sozinho. Quando você tem uma perda de um, você também tem a perda de outro, né? A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Né? Principalmente porque eles apresentam a mesma raiz, tá? Um depende do outro para existir. Quando tu queima um, tu queima o outro também, não tem jeito. Quando tu perde um, tu perde o outro também. Tu sempre, nunca vai ter uma característica, todos os sintomas do yin e do rim, mas a gente sempre apresenta também os sintomas do yang e do rim. Isso é normal, tá, gente? Acontecer. Isso aí acaba confundindo muita gente lá no início, acha que quando tem um não tem o outro, não. As patologias, né, desequilíbrios são sempre muito associados, nunca está sozinho, ninguém só tem uma coisa, sempre tem características tanto de um quanto de outro. Né? As principais funções aí que tem no rim, tá, gente? O rim, o meridiano, né, a sua energia. Uma das principais dele. Ele armazena a nossa essência, né? E também é responsável pelo nosso nascimento, crescimento, desenvolvimento, a nossa reprodução, né? Passando aí. Ele também é responsável, né, o rim aí por produzir a medula, ele abastece o nosso cérebro aí, porque o cérebro também é considerado medula, vem lá pela coluna e a gente chama do cérebro o mar das medulas, né? Aí a gente inclui também a medula óssea, né? Então, ele também, o rim controla os ossos. Não tem como falar do idoso, né? Da terceira idade, sem falar do meridiano do rim, e que ele tem alguns outros aspectos, mas basicamente o yin do rim e o yang do rim, que estão sempre andando juntos, né? Porque é responsável pela nossa essência, a gente nasce com aquela essência, né? E a essência a gente não acrescenta, né? A gente acaba perdendo a essência, né? Então, aí para vocês terem uma ideia, vamos passar aqui um pouquinho das funções aí que a gente tem do rim. Vamos lá, não vou falar necessariamente em ordem, tá? Vou falar conforme eu for lembrando. A gente, quando vai ficando velho, né, o rim, a essência, ele manifesta-se no cabelo, então a gente vai perdendo, né, a cor do cabelo, vai ficando grisalho. É uma das características que a gente tem aí para ver que a gente tá perdendo a essência. Quando a gente trabalha com um adulto jovem ainda, tem cabelos brancos, a gente já vê que ele tem uma deficiência de essência aí. Ele é responsável também por produzir a medula, né? E a medula, o cérebro é o mar das medulas, né? E também controlar os ossos. Ele pode ver que com o tempo a gente vai perdendo a idade, a gente vai perdendo um pouco da nossa memória, né? Diminui ali essas nossas funções, e essa parte de controlar os ossos a gente tem a osteoporose aí que a maioria de nós, quando for avançando, a gente vai ter esse tipo de problema, né? A perda de massa óssea, porque a gente está perdendo essência, está perdendo o yin do rim. Ele controla, né, a recepção do Qi, né? Ele controla a nossa energia, a gente vai perdendo essa energia durante o tempo, né? E o rim, ele está dentro do elemento água, ele é responsável por governar a água e se abrir nos ouvidos, né? Por quê, gente? A gente tende a ficar surdo, né? Tende a perder a audição também com o decorrer da idade, porque a gente vai perdendo a essência. E também ele é responsável aí por controlar os orifícios inferiores. Então, o idoso ele tem muita perda urinária, né? Quer dizer, ele urina bastante e também é responsável por abrigar a força de vontade. A gente vai perdendo a disposição com o tempo, a gente vai perdendo a energia com o tempo, isso é normal. Então, responsável por governar a água, né? Ele faz todo esse comando do controle da água,
Ele abre-se nos ouvidos, se manifesta-se no cabelo, então cabelo branco é a perda de essência, né? A perda óssea também é a perda de essência, infertilidade, toda a parte de desenvolvimento, reprodução, isso tudo tem a ver com a nossa essência, tem tudo a ver com o rim, tem tudo a ver muito mesmo com o yin do rim, que ele é responsável por isso. Bem, gente, a idade avançada, tendo essa introdução aí do rim, né, para a gente se situar do que a gente vai falar, a essência, né, a gente vai perdendo a essência com o tempo, né, ela vai se declinando, ela vai diminuindo aí com o passar do tempo, né, a gente vai ficando mais velho e a gente tende a perder, não tem mais a mesma disposição. Aí a gente acaba tendo essa deficiência, então a audição diminui, né, a gente não tem mais a mesma disposição, tem a perda óssea, os ossos ficam mais porosos, né? Ele fica mais fácil quebrar, né? A função sexual, né? A função de reprodução, ela já não é mais a mesma, ela é mais latente realmente nos homens, né? Para ele ter relações sexuais, principalmente, né? Ele tem que ter ereção, a gente não consegue ter ereção com o passar dos anos, mesmo porque a natureza é sábia, né? Ela sabe que nós temos um tempo aí de vida, né? Temos uma vida útil e não adianta nada a gente ter filho. O ser humano, ele precisa de um outro ser humano para ser cuidado. Ele vai perdendo isso com o tempo, então essa função sexual também a gente se perde. As mulheres, os óvulos, né, eles já nascem com a quantidade de óvulos, então ela, a partir de determinada idade, ela já não consegue mais gerar filhos. Aí o homem não, ele já produz isso, né, com mais facilidade, que ele já produz de sêmen. Então, o fogo, né, o portão da vitalidade, né, que seria o Ming Men, que está ali no rins, né? Então ele serve para nutrir os órgãos sexuais. Então é muito importante isso, a gente ter essa associação que o rim está ligado à essência e a perda da essência está ligada à idade, a gente vai perdendo isso com o tempo. Uma das principais patologias, né, energéticas que nós temos envolvidas na idade é a deficiência do rim do rim, né? A gente acaba apresentando, né, o idoso, né, surdez, ele transpira muito à noite, né, ele tem tontura, zumbido no ouvido, tem vertigens, ele apresenta isso nessa boca seca à noite. Lombalgia também é uma característica comum, né? Dor nos ossos, né? É algo comum. O idoso tem muita prisão de ventre, né? Acaba tendo muita prisão de ventre, ou ele urina muito, né? Ou tem uma urina escassa, né? Ou um ou outro, ele não consegue se controlar. E tem tontura, né? E a memória também debilitada. Ele apresenta esse tipo de sintomas, né? Essas manifestações o idoso costuma apresentar. Isso por quê, gente? O rim deficiente, né, ele ele acaba não produzindo a medula suficiente para preencher o cérebro e acaba dando vertigem, tendo uma memória mais fraca, esquecendo das coisas, dando zumbido no ouvido, tontura, né? Então, isso tudo aí é em função da deficiência aí do rim. E também, gente, a gente acaba, a deficiência do rim acaba você tendo escassez, né, tem um termo que eu acho engraçado, muito acupunturês, né, Jinhe, que na realidade são fluidos corpóreos, né, a gente acaba secando isso, né, aí acaba tendo secura à noite, e como secando você acaba tendo prisão de ventre, e menos urina também.
em função dessa secura que a gente tem aí dos fluidos corpóreos em função da deficiência do yin e do rim. Eu vou falar de moxa e ventosa aqui, né, no tratamento do idoso, porque a gente acaba perdendo a essência e o calor da moxa, ele é assim fundamental no tratamento do idoso, né? Ele é muito bom, ele vai dar mais energia que a gente se perde. A moxa, né, o idoso, ele tem esse problema de infertilidade, né, de impotência, frigidez, e a moxa é muito eficaz para isso, né? Que você consegue ter um tratamento, uma potencialização aí do resultado da combinação da agulha com a moxa. O tratamento principal é você alimentar o rim, né? Alimentar o rim do rim, né? Desculpa. Nutri-lo, né? Dando substância para ele, né? E como a gente pode fazer isso? Tonificando, né? Na acupuntura, na moxa, nas terapias orientais, a gente usa basicamente duas técnicas, né? Tonificação e sedação. Claro, tem o outro de harmonização também, onde você equilibra ali, mas você consegue trabalhar isso, nesse caso aí, sem a moxa, né? Você no yin do rim, né? Quando você tem, diferentemente do yang, né? Quando você está perdendo o yang, você tonifica com moxa, né? Além da agulha, né? Então, se a gente vai nutrir, usando alguns pontos aí da acupuntura, principalmente o ponto aí os pontos do rim, né? Que a gente pode usar o R3, né? Que ele tonifica o rim, é um ponto fonte, que ele serve tanto para tonificar quanto sedar. A gente vai usar esse ponto para tonificar. Pode usar o R6, que é um ponto específico para tonificar o yin do rim, né? Ele beneficia também a garganta, principalmente se tiver uma boca seca à noite. A gente trabalha com ele, mas não especificamente. Mas ele é um ponto específico para tonificar o yin do rim, tá? Então, você sempre a combinação R3 com R6, ponto 3 do rim, né, e ponto 6 do rim para tonificar o yin do rim, né? Tem um outro ponto também que é específico aí para tonificar o yin do rim, que é o R10, né, que ele também tonifica o yin do rim. Tá? Ele é muito específico para isso, o R6 e o R10 são dois pontos específicos aí para isso. Tem também um outro ponto, ele é mais opcional, só se você tiver um caso aí de ansiedade, ou tensão emocional aí, que agrave aí esses sintomas, né, da deficiência do yin do rim, que é o R9. O R9 ele é muito bom para isso, né? Essa ansiedade que foi originada aí da deficiência do rim, então ele é muito bom. E tem dois outros pontos, gente, que servem para tonificar muito a essência, que é no VC4, né, que é logo ali abaixo do umbigo, né, você com agulha. Nesse caso você não usa a moxa seria só se você fosse o yang do rim, mas a gente não está falando do yang do rim, nós estamos falando do yin do rim. Então, não utilizar a moxa quando for para tratar o yin do rim. No VC4, né, você utiliza ele. E também você pode tonificar o baço também, né, porque ele acaba BP6, né, que ele é um ponto de reunião dos 3 meridianos yin da perna. Então, os 3 meridianos yin da perna são o rim, o baço, pâncreas e o fígado. Então, ele serve muito bem para isso, ele dá uma acalmada também na mente, né? Ele também é o ponto, esse BP6, ele é um ponto também que a gente fala que é o ponto da mulher, que é um ponto que é um ponto ginecológico, né, que você consegue trabalhar muito bem com ele. Então, são basicamente esses pontos, né, que a gente utiliza aí no tratamento, tonificar o yin do rim, né, você abastecer, alimentar, nutrir
Aí depende aí do autor que você esteja se referindo, você consegue fazer isso, com esses pontos. Então, vou lá. R3, R6, R10, R9, BP6, VC4. São pontos assim muito bons para poder tratar o yin do rim, né, que é a perda de essência, né, essa deficiência aí do yin do rim. Quando a gente fala do yin do rim, e nós estamos falando da pessoa já de certa idade, né? O idoso que tem essa característica da perda de essência que o idoso tem. A deficiência do yang do rim, que é outra característica, como eu falei antes, quando você tem uma deficiência do yin do rim, você tem uma deficiência do yang do rim, um leva o outro sempre, tá? Não existe assim, você pode ter mais características de um, mas você vai ter manifestações dos dois. Vai ter mais de um que vai dar o seu diagnóstico, mas você também vai ter características do outro também, tá ok? Bem, e aí quais são as manifestações aí que você tem muito, né? A deficiência do yang e do yin. Ele tá algo ali mais físico mesmo, né? O yang, ele é mais de calor. Se a pessoa perde calor, se ela está perdendo o yang, está perdendo ali o fogo, não sei se vocês viram a parte lá que eu falei se for uma lamparina, o yang é o fogo e o yin é o querosene ou o óleo, o que for, seria aquela essência ali realmente do fogo, né? Que o yang do yin é o nosso fogo, né? Essa vontade que a gente tem. Então, você vai ter frio, já que tu está perdendo calor. Aí você vai ter as pernas debilitadas, você vai ter uma intolerância ao frio, uma aversão ao frio, você vai ter joelhos frios e debilitados também, as costas frias, essa sensação de costa fria, né? Joelhos também, vai ter lombalgia, vai ter aquela urina que a gente faz muito no inverno, né? Nessa época a gente acaba urinando muito, né? Tem muita urina e ela é muito clara, né? Você tem muito isso. Vai ter infertilidade também feminina, isso em função da idade, né? A gente acaba também tendo a pele muito branca, né? Muito brilhante, ejaculação precoce, impotência. Isso tudo é causado aí pela deficiência do yang do rim, desculpa. Gente, isso é claro que acontece no adulto jovem também, tá? Isso, apesar de a gente estar falando do idoso, isso acontece bastante no adulto jovem, mas já principalmente aí com a idade chegando, a pessoa mais idosa, você vai ter principalmente esse frio nas costas, urina clara, e mais abundante. Essa é uma das características que a gente tem. Quando o yang do rim ele é deficiente, né, porque ele não tem Qi suficiente para fortalecer os ossos, né? E acaba debilitando ali as costas, né? Porque na altura do rim, né? Na lombalgia, né? A gente acaba tendo uma lombalgia, desculpa, ali na altura do rim, né? Onde a gente tem ali a lombalgia e acaba tendo também debilidade nos dois joelhos, né? A gente acaba tratando aí dor no joelho, pessoal aí que a gente trata muito, tratando a deficiência do yang do rim, né? Que ele está falhando aí em aquecer o yin do rim, que é a essência, né? Então, com isso, como ele não está aquecendo, aí a gente vai ter uma característica sempre muito, que é a nutrição aí da nossa energia sexual, ela cai bastante com a deficiência do rim, o homem acaba tendo ejaculação precoce, impotência, e as mulheres, infertilidade.
né? Isso é uma das características da deficiência do yang e do yin, e também pode ter frigidez também. A falha aí do yang e do yin, né, em abastecer, né, o nosso corpo, ele acaba deixando a urina mais clara, né, mais abundante também, como eu falei antes, aquilo tudo que a gente tem muito, muito no inverno, né, você acaba tendo os idosos, você vê que tem muitos idosos que acabam usando fralda, né, tendo que usar fralda porque não consegue conter ali a urina, ou não consegue ter agilidade para poder ir até o banheiro, então muitos deles usam fralda para não ter essa perda aí de urina, né, e que acaba sendo algo bastante constrangedor. Como a gente deve tratar nesses casos, né? Tonificar. A gente tem que fortalecer aí o Ming Ben, né? O portão da vitalidade, que é isso que a gente tá perdendo. E como a gente faz? Né? O portão da vitalidade está ali na região lombar, né? A gente fortalece ali o principal ponto dele, que é o VC4, né? Aí sim você usa a moxa, porque lembrando que Yang é fogo, então se você está perdendo fogo, então você leva calor para ele, você leva lá, aplica a moxa, não só a agulha, mas também a moxa no VC4 e também na altura do VC4, ali você trabalha ali o B23, né, que ele é um ponto também que para tonificar o yang do rim. De novo, a gente vai trabalhar, assim como nós trabalhamos no yin do rim, nós vamos trabalhar também com o R3, já que ele tonifica o rim do rim, mas lembra que lá nós trabalhamos com R6 para tonificar o yin do rim? Tem um ponto também específico para tonificar o yang do rim, que é o R7. O R7 é um ponto específico para isso, tá, gente? Então, você utiliza bastante o R7 para isso, tonificando, né, nesse ponto o R3 e o R7. E também tem outro ponto, né, que ele fica ali paralelo, B23, que alguns mapas você vai ver como B52, né, que é um ponto que você, para trabalhar, também ele serve para tonificar o rim. Dependendo do mapa, você vai ter uma diferenciação nele, se eu não me engano, é o 49, se eu não me engano, tá? Dependendo do mapa aí. Mas é o B52, né, você usa para tonificar. É claro que também, como nós estamos falando do rim, né? Então, nós temos também, agora sim, com moxa, lembra que eu falei lá que o VC4, a gente utiliza a agulha, mas sem a moxa? Então, a gente usa a agulha e usa a moxa também para poder tonificar o yin do rim, tonificar o yang do rim, né? E tonificar também o Qi original. A idade, né? Você tem um declínio natural aí da nossa energia, né? Do Qi ou do Ti, né? Dependendo aí de como você está falando, né? A idade vai te trazendo isso. Aí acaba vendo da incontinência, né? Incontinência urinária, né? Você acaba isso em função tudo do declínio aí do Qi do rim, né? Do Ti do rim, que você acaba perdendo. E também, claro, gente, não só do rim que você tem declínio. Você tem declínio aí do Qi do pulmão, Qi do baço pâncreas e declínio do Qi de vários outros órgãos. O que a gente faz quando a pessoa vai chegando à idade? A gente tem que ficar trabalhando com isso, né? Para poder aumentar a energia da pessoa de maneira geral. Alguns pontos, né, que eu vou passar, que são pontos legais assim, para a gente poder trabalhar com sempre no idoso, principalmente quando ele está enurese, né? Ele tem aí essa tá urinando muito, né? Tem essa incontinência,
né? Então, alguns pontos aí para tratar a incontinência fica muito, muito, muito comum nos idosos. Né? Tem uma linha para você trabalhar, né? Que ali é o VG4, B23, bem aquela linha ali, o B53 também, né? E o B, logo abaixo, né? Você vai ter o B28, o B32, são pontos bons para você trabalhar ali, né? Pode utilizar a moxa, né? Bastante moxa, isso porque a gente viu antes que o rim ele é responsável por controlar os orifícios inferiores, e a deficiência do yang do rim ele produz muita urina. Então já tem um declínio aí da energia do rim, né? E também tem uma produção tremenda aí de urina. Acaba fazendo isso. Então vamos lá. B23, VG4, B28, B53, B32, BP6, né? Que eu já tinha falado um pouco antes, né? Que o BP6 ele reúne os 3 meridianos ins, né? Da perna, que são o baço pâncreas, o fígado e o rim, que são fundamentais aí, né, nessa parte, principalmente se tiver uma pitose, aí uma queda da bexiga, que pode ocasionar também essa enurese, né? Essa incontinência é muito bom você usar e usar com moxa. Então vamos lá. E o R7 também. Lembra que eu falei lá que o R7 é o que ele tonifica o yang do rim? Então, basicamente os pontos aí que eu falei do yang do rim, né, para tonificar o yang do rim com moxa. Então, VC6, VC4, B23, VG4, R7, B28, B53, BP6, B32, todos com moxa. Ah, sim, tá? Um que eu não tinha falado antes, o VG20, que é aqui no alto da cabeça, que é para poder dar uma levantada no yang. Aí você pode usar moxa também nisso. O pessoal está botando caixa de moxa aqui na cabeça para poder tonificar o VG20, que ele é muito bom para isso, né? Você consegue aí tonificar o que em geral, né, vai tonificar a bexiga aí, que o B28, que é o ponto aí da bexiga, né, que o paralelo dele, o B53, e o B32, que ele fica ali do lado do B28, do lado interno, né, tá aqui o B28, B32 e B53, tá ok? São os pontos aí que você vai utilizar para isso. Outra característica também que tem muito no idoso, gente, é o zumbido no ouvido. Você acaba tendo esse zumbido, essa tontura, porque o rim já não está nutrindo a medula, né, o mar das medulas, que é o cérebro, acaba gerando o zumbido, gerando a tontura. O idoso acaba tendo esse tipo de patologia. E normalmente ele começa devagarinho, vai gradual, com som baixo, depois ele vai aumentando aos poucos, tá? Então, o que a gente pode fazer com isso, com a acupuntura? Um tratamento muito legal dele aí, o VG4, né, é com moxa, né, porque ele vai tratar uma deficiência aí do yang do rim. O BP6, né, que ele vai nutrir o rim também. O VB2, né, que ele é o ponto 2 da vesícula biliar, que é um ponto local bem aqui do lado do ouvido. E a gente vai tonificar o rim também e a essência usando R3, R7, B23 e VC4 também são muito bons para isso. E também o F3, né, que é um ponto bom daí do fígado, que ele vai tonificar o yang do fígado, né, porque essa tontura que tem é por causa da deficiência, né, do yang do fígado, né, a gente vai usar aí um método neutro, mas usar também moxa para tonificar. Quer dizer,
A gente só não vai tonificar o F3, né? No caso, a gente não tonifica o F3. Então, gente, aí, muito obrigado aí pela companhia até agora. A gente vai fechando aqui. Espero que vocês tenham gostado.